Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma conversa de sexta. Eu sou o Rafael e aqui comigo estão a Alexandre Grauman, Sibeli Verenzuc e a Cristiane Gurgê. Tudo bom, gente? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Oh, esse boa noite está meio fraco, acho que vocês gastaram toda a voz lá torcendo pelo Brasil, né? Só não funcionou muito, né? Hoje não. Então tá. Gente, hoje, dia 9 de dezembro de 2022, agora são 19 horas e 1 minuto. Para quem está nos acompanhando via podcast, essas informações no áudio são bastante importantes. Então, eu, Rafael, hoje estou, como de costume, pouco cabeludo, né? Sem cabelo, usando óculos e de camiseta escura, tá? Então, hoje a gente segue com muita informação, a gente tem os colunistas, hoje com o Jean Zonato, com propósito de vida e carreira, o Fábio Marques com finanças libertárias e a Sibeli, nossa colega que está na bancada hoje, com o Clube do Livro. Tá? A gente conta também hoje com a nossa colega lideróloga, a Cristiane Gurgê, e o nosso querido convidado, Alexandre Grauman. Então, gente, sem mais delongas, eu queria convidar vocês a já assinar os nossos canais no @liderologia. Vocês assinam aí, a gente está presente no YouTube, que está ao vivo agora, está no Facebook, Instagram, etc. E também nos tocadores de podcast para áudio, tá? No Spotify, no Google, no Amazon, etc. Então, já assina aqui no YouTube mesmo, se está nos assistindo, já dá o seu like. Isso é importante para que essa live ela seja distribuída lá pelo algoritmo para mais pessoas, tá bom? Então é isso aí. Sem mais demora, então, Cris, você pode ler para nós e apresentar o nosso convidado? Sim, claro. Boa noite, pessoal. Então, Alexandre Grauman, né? Eu falei direitinho, Alexandre? Falou. Engenheiro civil, especialista em gestão integrada em saneamento e gestão ambiental. Voluntário da Conscienciologia desde 2014. Atual coordenador geral da Cosmoetos. E é isso, pessoal. O Alexandre ele foi bem no ponto ali, né? Econômico na sua mini bio. Às vezes a gente dá uma cortada, né? A pessoa é mais literária, né? E daí a gente o Alexandre ele foi... É isso que eu fiquei curiosa, porque eu acho que ele deu uma cortada. Essa é a impressão que eu tive também. O Alexandre tem uma baita experiência, só que ele preferiu aí fazer uma... Mas a gente vai tirar dele as informações. Ele escondeu o jogo, a gente já vai descobrir tudo, Esse é o jeito engenheiro de ser. Eu acho que cada um tem o seu jeito. Eu entendo. Eu ia dizer, bem engenheiro, né? Bem matemático. Eu te entendo, meu marido é engenheiro. Alexandre, conta para nós, então, só para nós começar, né? Como é que veio essa inspiração para a gente conversar hoje sobre liderança cosmoética? Olha, eu tenho um histórico de liderança, né? Às vezes essa questão da liderança muitas vezes não é bem vista por algumas pessoas, né? Acha que a pessoa que quer ser um líder ou que se posiciona como um líder, ela está querendo comandar apenas, mandar nas outras pessoas, né? E a gente tem que ir desconstruindo essa ideia, né? Porque a liderança faz parte do nosso processo evolutivo. Nós precisamos exercer a liderança dentro daquilo que a gente já tem condições, né? E muitas vezes
também ficando na condição de liderado, né, quando tem pessoas mais experientes em determinadas circunstâncias ou em determinada área que a gente não conhece tão bem, né? Então, essa posição de líder e liderado, a gente assume os dois papéis. Esse é o primeiro ponto, né? E eu percebi aí com minhas autopesquisas, né, venho me estudando aí através do paradigma consciencial, da conscienciologia, que eu tenho esse perfil de líder desde criança, praticamente, né? Desde o período de escola, depois período universitário, né? E eu venho exercendo esse papel em diferentes contextos, né? Não sou empresário, não tenho empresa própria, né? Mas mesmo dentro da minha profissão de engenheiro, sempre uma condição de liderança, né? Porque o engenheiro civil, ele precisa transitar em diferentes ambientes, em diferentes meios sociais, né? Então, um engenheiro civil que é executor de obras, né? Executei obras civis, obras de infraestrutura de grande porte, rodovias. Hoje estou numa grande empresa pública, né? Que financia obras, então, meu papel de engenheiro também. E a gente precisa transitar em diferentes contextos, né? É o fornecedor de material, é o cliente, é o operário de obra, é o político, né? Que vai, vamos dizer, apresentar para a população aquela obra de infraestrutura. Então, a gente precisa ter diferentes meios de comunicação, e aí a comunicabilidade é uma característica importante para o líder. Nos diferentes meios de comunicação, a gente tem que saber adequar, né, a nossa comunicação, né, o modo que a gente se expressa, para ser bem compreendido. Então, já iniciando aí, né, falando de liderança, a comunicabilidade ela é importante, né, para que a gente consiga conduzir de uma forma pacífica, né, e a pacificação também é uma outra característica importante, né, do meu ponto de vista, para que a gente consiga mediar conflitos, né, e chegar a um bem comum, né, porque o engenheiro, que é o meu caso, ele trabalha para entregar para a população, né, o benefício que são as obras, né, de infraestrutura, de habitação, de saneamento, né, a melhoria, né. E na conscienciologia nós falamos muito de reurbanização, né, multidimensional. E, de certa forma, essa parte da engenharia também é uma reurbanização intrafísica, né? Nós mudarmos ambientes urbanos, né, naqueles que a gente convive, né, melhorando isso para a população, é uma reurbanização também do ponto de vista aqui da nossa dimensão intrafísica. Então, Alexandre, tu tá me roubando todas as perguntas aqui, cara. Oi? Tu tá me roubando todas as perguntas já que eu ia fazer aqui, eu vou ficar sem pergunta. Mas dentro da Reurbex, Reurbin, aí, né, da reurbanização e tal, qual é a linha assim, que você estabelece de ligação com a sua ProEx? Você vê isso aí de forma clara? Como é que você enxerga? Podemos começar a falar do paradigma consciencial mais especificamente? Não, dá para. A gente vai ir, vai voltar. Isso aqui é uma conversa. A gente explica aqui uma forma mais, né, didática para as pessoas que estão chegando pela primeira vez entenderem. Mas não deixa de falar, não. Não tem que falar. Até eu vou aproveitar aqui e agradecer o pessoal aí que já chegou no YouTube, Ana Maria, Lídia, Inês e Thiago, obrigado aí pela presença. Vocês podem botar suas perguntas aí, considerações, que a gente vai buscar atendê-las. Mas pode falar aí, Alexandre. Tá. Então, assim, eu vou dar uma explicação, porque a gente sempre sabe, né, que algumas pessoas que assistem não conhecem a conscienciologia ou são iniciantes na conscienciologia, e nós estamos aqui, né, além de falar de liderança, né, que é o caso aqui da Liderare, nós estamos aqui representando instituições da conscienciologia, né? E eu represento uma das instituições da conscienciologia, que é a Cosmoethos, né, que nós estudamos a cosmoética, ou a ética cósmica, ou a reflexão sobre conduta, sobre comportamentos, do ponto de vista da conscienciologia, do paradigma consciencial, né? Então, a pergunta em relação à reurbanização na minha vida atual, porque na conscienciologia nós consideramos que estamos tendo várias vidas, essa atual é apenas mais uma das outras tantas vidas que já tivemos, e no decorrer do processo evolutivo, então, nós vamos assumindo diferentes papéis em cada vida que a gente está aqui no intrafísico com o corpo físico,
E se a gente olhar a nossa história, a história da humanidade, é uma história muito bélica, é uma história de muito conflito, né? Então, nós, no passado, já fizemos muita bobagem, né? Já destruímos muito, já fizemos muitos conflitos, né? Eu, por exemplo, já tive alguns assim, uns flashes, né, de retrocognições, ou seja, de lembranças de outras vidas, em que eu fui da guerra, eu fui líder de guerra, né? Então, muito provavelmente, os líderes de hoje aqui que estão tentando acertar, começaram essa liderança no belicismo. E hoje nós estamos aqui com uma proposta de fazer isso diferente, né? Então, se nós destruímos muito no passado, hoje é o momento, né, a partir da nossa lucidez ampliada, atual, de reconstruir ou de melhorar os ambientes ou ajudar na reurbanização. Então, é essa relação que eu faço no meu contexto profissional de engenheiro, né, que hoje eu estou reparando, né, aquilo que eu destruí no passado. Então, quando eu entrego algo melhor para a população, né, que é a reurbanização intrafísica, isso me ajuda a limpar a minha ficha evolutiva, né? Então, essa é a relação que eu faço dentro do contexto do paradigma consciencial. Tu não está sozinho nessa história do belicismo. Eu já tive umas retos também bem acachapantes, assim. Agora, por exemplo, você teve já alguma experiência projetiva, alguma outra experiência também que se relacione com a sua atuação como engenheiro? A experiência nesse sentido, né? Que eu fui líder de guerra, né? Então, muita destruição, coisas bem antigas, né? Me vi no contexto, nessa experiência retrocognitiva, ou seja, de vivenciar o passado, né? Através da projeção fora do corpo, vivenciar como eu pensava, como eu agia, como eu era fisicamente nessa vida anterior. Então, é uma coisa muito complexa, né? Que a gente tem que desenvolver um certo nível de maturidade para conseguir lidar com essas informações. Porque quando as pessoas têm interesse, né, de saber do passado, que eu fui do passado, tem muita fantasia, né? Todo mundo quer ser rei, rainha, quer ser um nobre, né? E quando a gente se depara com a nossa realidade, que nós não fomos nada disso, ou mesmo na condição de rei e rainha fizemos muita besteira, a realidade ela é nua e crua e dolorosa, né? Então nós temos que ter uma maturidade para lidar com essa informação, para hoje conseguir fazer diferente, né? O que eu queria te perguntar é com relação do intermissivo para frente, por exemplo, assim, você teve alguma experiência que lembrou como é que chegou a escolher esse caminho aí de reurbanização, de ajudar na Herbex com uma mini peça de intuição que você tem, assim, fora a questão da retro, né? Eu tive alguns flashes, apenas flashes, né? Porque essa visão, assim, para quem está nos assistindo e não conhece muito, né, o que nós estamos falando, vale lembrar, assim, que toda a lembrança do passado, toda a retrocognição, normalmente nós lembramos de coisas mais traumáticas, mais emocionais, porque nós somos muito emocionais, né? Então, essas lembranças, esses flashes que nós temos, normalmente o que emerge são as experiências marcantes do ponto de vista emocional ou psicossomático, como nós falamos aqui, né? A dificuldade é lembrar do período intermissivo, ou seja, do período antes do nascimento, agora dessa última vida, e que nós estávamos mais lúcidos, nos preparando para renascer, né? Essa lembrança ela é mais difícil, né? Porque nós estamos aqui restringidos no corpo físico e acessar uma condição em que nós estávamos mais lúcidos, ela é mais rara. Mas eu tive também alguns flashes disso, né? Que eu me vi no término de um curso intermissivo. Isso foi um dos flashes que eu tive, uma vivência. Inclusive, consegui reconhecer 2 pessoas do meu contato hoje aqui, que estavam lá, e que renasceram mais ou menos no período que eu renasci, então estávamos terminando juntos o curso intermissivo. Outra experiência projetiva que eu tive é de entrar num curso intermissivo, né? Ou seja, me projetar, sair fora do corpo e ir numa aula de curso intermissivo com outras consciências que não estão com o corpo físico hoje. São consciências extrafísicas. E eu entrei naquela aula, né? O professor me reconheceu, me pediu para me apresentar
um assunto interessante, né, que ele me pediu para mim falar para os demais, um trabalho sobre a loucura. E hoje eu não sou médico, não sou psiquiatra, não sou nada. Então, é muito interessante isso. E eu, vivenciando aquilo, me apresentei e disse, olha, eu sou uma consciência, ou seja, uma consciência intrafísica, estou projetado fora do corpo, e vocês? E eles, não, nós somos todos consciências extrafísicas. E aí nós continuamos assistindo a aula do professor, né? Então, são esses flashes assim, que eu tenho em relação a período intermissivo ou um contato esporádico com pessoas que hoje estão fazendo essa preparação para renascer. Legal. É interessante. Alexandre, eu estava aqui pensando, você está em Foz, é isso aí? Eu estou em Caxias do Sul, né? Ah, Caxias do Sul, que legal. Eu estava vendo aqui. Não, é só para fazer um parêntese, né? Que muitas sedes, né, de instituições da Conscienciologia estão em Foz do Iguaçu, a maioria delas, né? E a sede da Cosmoetos hoje, que eu represento, foi transferida para cá. Então, a sede geral da Cosmoetos está em Caxias do Sul. Eu estou aqui na sede. Ah, interessante. E eu estava aqui pensando, porque eu vi que você é coordenador geral, né? Fiquei pensando assim, como é que foi esse movimento aí qual foi a ideia de se desenvolver? Porque quando a gente fala em empreendedorismo, né, a gente não está falando só na Socin, né, a gente também está falando aí. E como é que foi essa necessidade de se instituir a IC, né? Uma IC, então. Deve ter acontecido todo um movimento aí, né? É interessante a gente saber. É um movimento bem intenso até, né? Como a gente está falando de período intermissivo, de retrovidas, né, de vidas passadas, então cabe fazer um breve relato aqui, né? E isso para mim foi um reencontro com antigos amigos, né? Reglisson e Adriano foram os fundadores da Cosmoetos, né? Reencontrei eles há poucos anos, né? E me liguei, né, ao Cosmoetos, comecei a fazer os cursos. Eu ainda estava no IPC, né, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Eu era o coordenador do IPC aqui em Caxias do Sul. Trouxemos, na época, curso da Cosmoetos para cá, e aí começou essa minha relação mais próxima com o pessoal da Cosmoetos, né? E, em seguida, eu me candidatei ao voluntariado, e aí foi uma sequência de fatos, né? Aí entrei no voluntariado online, porque eu estava aqui em Caxias e a sede continuava em Foz, né? Os fundadores da Cosmoetos foram morar no Rio de Janeiro, eles são natural de lá, voltaram para o Rio. Fui convidado para ser o coordenador geral, que já estava fazendo 6 anos do primeiro coordenador, do fundador, e não poderia, pelo estatuto, continuar como coordenador geral. Eles me convidaram pela afinidade nossa e pela afinidade com a especialidade cosmoeticologia. E aí surgiu a ideia, então, tudo na sequência, né, de transferir a sede para onde está o coordenador, porque eu não tinha a possibilidade pessoal de me transferir para Foz, pelo menos por enquanto. E aí trouxemos, então, a sede para Caxias do Sul. Então, a nossa intenção é fazer a expansão, né, da instituição e ajudar a expansão da conscienciologia de um modo geral, aqui na Serra Gaúcha, né? A partir da Serra Gaúcha, né? Porque hoje, com online, a gente pode estar em qualquer lugar, né? Mas sabemos também que a base intrafísica ela é importante, por isso nós temos uma sede aqui, constituída, né? Onde eu estou hoje. Estamos com eventos presenciais, fizemos um simpósio de cosmoeticologia no final de setembro, então, inclusive, saiu essa revista aqui do simpósio, né? Escrevemos artigos. O meu artigo, olha só que bacana a coincidência, né? O meu artigo fala em liderança, fala em autoestima sadia, base para a liderança cosmoética. Esse é o meu artigo que eu apresentei no simpósio final de setembro, né? E o simpósio foi híbrido, né? Teve pessoas apresentando aqui presencialmente e transmitido online também. Então, isso também, né, é um movimento de empreendedorismo, né? Porque a gente bancar toda essa mudança e todo esse contrafluxo que acaba acontecendo, né? Precisa um desassombro cosmoético, nós chamamos assim, né? Um desassombro, uma coragem evolutiva, para que a gente consiga bancar esses empreendimentos aí evolutivos. E eu fiquei aqui pensando, aí já é mais uma curiosidade, porque a gente vê essas convergências, né? As coisas acontecendo, né?
para a interassistência e para as nossas reciclagens, né? Porque está tudo conectado. Aí eu fico pensando, a gente sabe que isso é uma das coisas mais sérias, né? A questão da cosmoética. E você trabalhando direto com esse assunto, o impacto disso, o peso disso no seu ambiente de trabalho, como que deve funcionar isso? No ambiente profissional? Isso, no ambiente profissional de trabalho, como que deve acontecer, né? Deve ser uma reciclagem atrás da outra, né? Sim. É importante a gente ressaltar, né, que a cosmoética é estudo, vamos dizer assim, falando uma linguagem, né, para que todos entendam aí que estão nos assistindo. Nós falamos de ética na intrafisicalidade, né? Quando a gente traz o termo cosmoética, nós estamos falando de ética do ponto de vista da conscienciologia, ou do paradigma consciencial, que leva em consideração que tivemos várias vidas, a multidimensionalidade, as energias, né, que nós podemos trabalhar, os pensamentos, sentimentos e energias, né, que é o Pensene. Então, tem alguns neologismos aí, que são a base, né, os pilares do paradigma consciencial. Né? Mas aí, quando a gente tem o interesse de estudar cosmoética, o nosso foco é na autocosmoética. Então, às vezes, as pessoas se assustam, ele estuda cosmoética, aí vai ficar me observando. Não é isso, né? O nosso foco de estudo é a autocosmoética, é o que eu posso melhorar em mim. Né? E isso vai reverberar, vai ter uma repercussão multidimensional, e o multidimensional inclui também o intrafísico, a intrafisicalidade. Né? Então, é muito mais pelo seu autoexemplarismo, né, do que pelo que você fala, em geral, para as pessoas. Porque as pessoas, em geral, não estão muito interessadas em refletir sobre conduta. Né? Porque cosmoética é isso, é reflexão sobre conduta. Né? Alexandre, até eu vou aproveitar que você falou isso, porque quando a gente fala de liderança, também existe essa questão, eu vou aprender então a liderar os outros, e na liderar, o mais sério é a autoliderança, é eu assumir as rédeas da minha vida, de como eu, né, que eu assumo toda a minha consciencialidade. É interessante esse paralelo aí também. Esse paralelo é importante, né? Então, é isso, né? É claro que existem vários conceitos, né? E aí, quando a gente começa a estudar a fundo a especialidade, né? Tem vários conceitos, né? Nós estudamos muito princípios e valores, princípios cosmoéticos e valores evolutivos, né? Então, toda a nossa conduta precisa ser feita uma análise, né, do ponto de vista de princípios e valores, principalmente, né? Essa é a nossa forma, né, de fazer essa leitura. Inclusive, a gente tem uma... desculpe, pode tocar. A gente tem depois uma pergunta do YouTube aqui. Pode concluir. É só fazer um comentário que nós temos um curso modular, né, que nós vamos ter 2 turmas no próximo ano. No primeiro semestre vamos ter uma turma e no segundo semestre vamos ter outra turma. Esse curso modular, ele se chama Curso da Evolução pelo Esquadrinhamento da Auto-Mega Cosmoética. Vamos traduzir isso, né? Como que nós vamos evoluir esquadrinhando, ou seja, esmiuçando, detalhando a nossa autocosmoética, ou auto-mega cosmoética, que seria o detalhe da autocosmoética. A mega quer dizer isso, né? O detalhamento, a profundidade da autocosmoética. Então, nós fazemos um esquadrinhamento. Esse curso é modular, né? São 4 finais de semana, sábado e domingo, que nós vamos, então, apresentando o curso e trazendo ferramentas para a pessoa fazer esse esquadrinhamento, né? E chegando ao final do curso, ela consegue, então, de posse da sua autopesquisa, durante todo o período do curso, e em conjunto com as aulas, né, com as orientações dos professores, construir o seu código pessoal de cosmoética, o seu código de conduta, né, de uma forma que ela seja mais evolutiva. Então, esse é um curso, é o carro-chefe da Cosmoetos. Aproveita aí, pessoal. Isso é quente a dica. Temos uma pergunta aqui do YouTube. Você quer fazer uma pergunta antes, Sibeli? Não, eu queria aproveitar que eu fiz um curso da Cosmoetos e fui convidada em projeção
pelo Alexandre. Uma vez, foi muito interessante, porque daí eu estava assim, em dúvida, me inscrevia, não inscrevia, e final da história, nos projetamos aquela noite ali, assim, nisso o Alexandre passou por mim e estava indo com um grupo, assim, ele olhou para mim e disse, vamos, estamos só te esperando, vamos lá, né? E daí depois, em seguida, começou no fim de semana o curso da Cosmoetos, então eu acho que o Alexandre vai ter que passar de novo para eu ir fazer esse modular. Vou puxando a turma aí. Vai puxando a turma de novo. Ó, e eu fiquei curiosa, hein? Podia colocar o link aí, divulgar, viu? Porque muito legal, muito legal. Cristiane, muito a gente trabalha questões de hábitos, new hábitos, né? Então, assim, é bem legal mesmo. Que eu acho difícil, viu? Eu até hoje ainda não consegui fazer um código pessoal de cosmoética, assim, que eu me sinta assim, eu gostei disso que eu fiz, entendeu? Eu vou fazer, eu vou cumprir. Não, parece que não estou sabendo fazer ainda. Eu não tenho o link aqui porque ainda não está cadastrado a turma lá, mas eu posso, na sequência, divulgar depois, né? Estão todos convidados. Sim, a gente, quando você tiver, a gente atualiza o vídeo e coloca nos comentários o link. A professora Adriana Rocha pergunta, professor Alexandre, qual é o maior desafio que você acha existir em termos de reciclagens cosmoéticas ao assumir a liderança de uma instituição com a especialidade da cosmoeticologia? O maior desafio? Em termos de reciclagens cosmoéticas ao assumir a instituição. Eu acho que uma coisa que atrapalha muito a gente, né, principalmente na condição de liderança, é a competição, a competitividade. Né? Esse eu acho que é um gargalo da maioria de nós que estamos em alguma posição de liderança. Né? Que a gente se acostumou aí, ao longo dos milênios a competir com tudo. Né? E a vida profissional nossa é cada vez mais competitiva. Né? Então, alguém sempre tem que ganhar e o outro tem sempre que perder. Né? E o desafio é a gente ser mais o ganha-ganha, né? Que a gente deixe de competir, né? E por isso tem a ver diretamente com o meu tema de estudo, um deles, né? Que é a autoestima. Melhorar a autoestima para que a gente não precise rebaixar o outro para que a gente se sinta melhor, né? Isso não é cosmoético, né? E a liderança... E eu escrevi esse artigo nesse sentido, né? Primeiro porque muitas pessoas têm um potencial enorme que poderiam colocar à disposição, né, do coletivo, da coletividade, e não colocam por baixa autoestima. Né? Isso é um problema sério, assim, que pega a maioria das pessoas. Né? E para a gente ter uma liderança cosmoética, né, por isso que eu coloquei o título do artigo, Autoestima Sadia, Base para a Liderança Cosmoética, a gente precisa estar bem com a gente mesmo, né? Precisa sempre ter autoconfiança, autorrespeito, um senso de alto valor, né? E quando a gente está bem com isso, não precisa diminuir ninguém, né? Não precisa competir com ninguém. E outra característica importante que eu vejo da liderança é de nós criarmos novos líderes, né? Então, assim, a gente precisa ajudar a construção de novas lideranças, né? Então, esse é um processo, é um desafio, né? Em termos de reciclagem, eu acho que a pergunta da Adriana, o que eu mais pensei foi nisso, né? Evitação da competitividade, que a gente traz isso de muitas vidas já. Muito bom, isso já é um início ali da autopacificação. Vou chamar agora rápidos comerciais e a gente volta em seguida. Olá, meu nome é Jean Zonato e esse é o nosso espaço para falar de propósito de vida e carreira. Uma carreira pode nos levar a muitos lugares. Uma carreira sem propósito, podemos compará-la a um barco à deriva. O vento, as correntes podem levá-lo a qualquer lugar, mas também pode afundá-lo. Então, vamos falar agora de um conceito importante dentro dos estudos de carreira e propósito de vida. A definição de propósito de vida, de acordo com Shinoda, em sua tese de doutorado de 2019, é uma intenção estável e generalizada
de alcançar algo que é ao mesmo tempo significativo para o eu e gerador de consequências no mundo além do eu. Vamos colocar em perspectiva esse conceito quando pensarmos em carreira. Nos próximos episódios, vamos falar um pouco mais sobre isso. Hoje trazemos uma recomendação de 5 classes de ativos que devem se beneficiar dos juros elevados no cenário econômico atual, segundo Felipe Tadevald, especialista em investimentos da Suno Research. O primeiro deles são os FIAGROS, os fundos de investimento lastreados no agronegócio. Eles possuem carteiras principalmente expostas em CDI. Atualmente existem muitos FIAGROS com taxas que chegam a superar CDI mais 4 ou 5 e, além disso, isentos de impostos. A segunda classe de ativos são os fundos de papel. Com o CDI nas alturas e subindo, os fundos de papel com carteiras indexadas ao CDI se beneficiam bastante. Terceira são as ações de seguradoras. Empresas de seguros se beneficiam desse momento de juros altos prolongados. Uma quarta opção são os fundos imobiliários de infraestrutura. Hoje existem vários fundos imobiliários de infra que investem em debêntures indexadas ao CDI. E por último, a renda fixa pós-fixada. Tanto CDB como a LFT e títulos privados de renda fixa pós-fixados devem seguir se beneficiando dos juros altos, especialmente se essa tendência continuar. Fábio Marques, para a coluna Finanças Libertárias. Então, nós retornamos aí dos nossos breves comerciais, com as colunas, e a gente tem... Meninas, vocês têm alguma pergunta aí? Se nós temos uma do YouTube. Quer fazer alguma pergunta agora? Vamos jogar aqui do YouTube, então, primeiro. Professor Alexandre, na sua vivência, quais são as autorreflexões importantes para o líder? Olha, uma reflexão importante, são várias, né? Vamos trazer algumas aqui. Uma reflexão importante que eu trago, primeiro, a não competitividade, né? Eu vejo muitos líderes, principalmente no meio profissional, competindo com subordinados, né? Então, a pessoa começa a se destacar muito, já é abafada, né? A pessoa, para não aparecer muito, para não causar muita sombra, né? Para a liderança. Essa é uma liderança que não é cosmoética, né? Então, a competitividade é uma coisa que deve ser superada, né? Pensar na singularidade pessoal, ou seja, que todos somos consciências singulares, ninguém é igual a ninguém, cada um teve uma trajetória evolutiva que fez com que a pessoa seja o que ela é hoje, né? Então, aproveitar essas diferenças, né? A gente ouve muito falar em respeito às diferenças. Eu falo diferente, eu falo valorizar as diferenças, né? Porque não é só questão de respeitar o diferente, é valorizar. Que bom que somos diferentes, complementares, né? Então, o líder, ele precisa enxergar isso, né? Que cada um tem um papel. Nós temos o conceito de mini peça interassistencial na Conscienciologia, né? Pensando numa grande engrenagem evolutiva, cada um fazendo o seu papel, se encaixando, né, como se fosse uma pecinha num maxi-mecanismo, né? E cada pecinha é diferente da outra, né? Então, nós precisamos perceber isso, né? Essa diferença que nós temos, né? Nossa personalidade, nosso temperamento, né? E aproveitar essas diferenças. Não, respeitar as diferenças é pouco. Nós precisamos aproveitar as diferenças e sermos complementares nas ações. Eu acho que com isso o líder vai construindo, né, um senso de grupalidade, né? Eu, pelo menos, tive sucesso na minha profissão liderando dessa forma, né? Senso de Alexandre, grupalidade, se colocar ao lado, né, das pessoas e não acima. Alexandre, dentro da tua trajetória profissional, o que você acha que, sim, que você é engenheiro, você teve muita atuação e ainda tem em liderança, agora no âmbito profissional, fora do âmbito da IC, que a professora perguntou, né? O que você acha que foram, se você puder compartilhar, talvez, alguns dos maiores desafios cosmoéticos aqui que você teve, assim, né, nessa atuação profissional?
Olha, teve vários, né? Primeiro, assim, quando eu me formei em engenharia, eu era bem jovem, né? Tinha 23 anos. E a gente, quando se forma, né, na faculdade, fica inseguro, né? Sempre dá aquela sensação, será que eu aprendi o suficiente para exercer a profissão, né? E o engenheiro normalmente vai lidar com coisas grandes, né? Obras, e que muitas vezes o valor da obra ele não vai ganhar numa vida inteira de trabalho, né? E aí tem esse receio, né? Como é que eu vou fazer agora? Será que eu estou realmente capacitado? E aí, quando eu comecei a exercer a profissão, eu vi que o maior desafio não era esse, não era a parte técnica, era a parte de relacionamento, era a parte de comunicação, né? Como eu falei no início, né? Transitar em diferentes contextos sociais, né? Como que você explica o que você pensa, o que você quer, o que precisa ser feito, né? Para um operário semi-analfabeto? Como é que você faz isso, né? Como é que você, no mesmo ambiente, recebe um cliente, né? Um juiz, um advogado, um professor universitário? Como é que você se relaciona com ele, né? Como é que você se relaciona com os empresários de outras empresas, né? Como é que você se relaciona com os políticos, né? Então, esse é um desafio da comunicação, né? Saber adequar a sua comunicação dependendo do interlocutor ali, né? Da pessoa que está conversando com você, que está interagindo com você. Você precisa saber fazer essa adequação. Porque o importante, né, aí pode ser dentro da nossa atuação como voluntário da Conscienciologia, no meio profissional, qualquer contexto, né? O importante não é mostrar aquilo que você sabe. O importante é que a mensagem seja passada e que a comunicação seja a mais clara possível. Então, essa adequação do vocabulário, do modo de falar, do modo de se manifestar, né? Muitas vezes, para mim ser entendido no meio de operários, eu precisava usar um linguajar mais, vamos dizer assim, mais vulgar até, no meio de operários. Senão eles não te ouvem, né? Não é a questão de agressividade, né? É a questão do linguajar daquele meio. Senão o pessoal não entende o que você quer, o que você quer transmitir. Então, essa transição, ela precisa ser bem feita com muita atenção, né? Eu vejo que isso aí, trazendo um pouco, né, porque o nosso objetivo também é falar de conscienciologia, né? Isso tem a ver um pouco com a nossa atuação extrafísica na baratrosfera, por exemplo. Né? Nós temos, o que é a baratrosfera, para quem está nos ouvindo, né? Extrafisicamente, aqueles bolsões, né, extrafísicos mais patológicos, né? Pessoas que morreram, que descartaram o corpo físico e ficam naqueles bolsões mais patológicos em função do seu desequilíbrio, a falta de lucidez, né, e uma série de questões aí. E nós temos a possibilidade de nos prepararmos, né, já hoje, através da projeção fora do corpo, e depois que descartarmos o corpo físico como consciência extrafísica, nós temos a possibilidade de nos prepararmos para fazer esses resgates, né, de buscar essas pessoas nessas condições mais complicadas, mais deploráveis, né? E aí, que linguajar nós vamos usar nesses ambientes? Não dá para ser um linguajar muito rebuscado, né? Como é que vai ser a nossa comunicação? Como é que vai ser a nossa empatia, né? Eu preciso adequar minha comunicação também nesse contexto, né? Então, acho que as coisas, elas são interligadas, né? A atuação nossa no intrafísico, nos diferentes contextos, e a nossa atuação extrafísica nos diferentes contextos também. Entendi. Uma curiosidade, Alexandre, como é que foi assim o teu acesso às ideias da Conscienciologia? Como é que isso aconteceu? E no que isso mudou daí a tua atuação como líder cosmoético, né? Olha, eu demorei um pouquinho a encontrar a Conscienciologia, sabe? Aquele buscador borboleta, né, que a gente fala. Vai buscando aqui, buscando ali. Normalmente buscando através do parapsiquismo, da mediunidade, né? Buscando informações. Porque eu tinha percepções desde criança, algumas projeções fora do corpo de forma esporádica, alguns assédios, né? E aí queria entender mais como era isso, né? Aí passei pela Umbanda, lá fui ver, ia lá fazer pergunta, ia sozinha, minha família não ia. Eu com 13 anos ia lá
fazer pergunta, por que fazem despacho na encruzilhada, se o espírito não come, coisas desse tipo, né? Porque eu percebia o multidimensional, mas não entendia bem, não tinha lembrança disso, né? Depois fui por espiritismo, esclareceu mais um pouco, né? Fiquei alguns anos estudando dentro do espiritismo, mas ainda faltava algo mais, né? Eu tinha aquelas ideias inatas, né? Não, eu preciso estudar isso tudo de uma forma mais técnica, científica, né? Não posso ficar apenas nisso, né? Então eu sentia um vazio, né? Até comentei com um familiar certa vez, né? Eu estava nesse processo já adulto, né? 30 e poucos anos, e eu fiz um seguinte comentário para ele, assim, eu comentei, sabe, eu fiz uma analogia, né? Sabe qual é a sensação que eu tenho? É como se eu tivesse me preparado, né? Estudado para ser médico, né? Fiz toda uma formação de medicina e agora estou trabalhando na portaria, de porteiro do hospital. Qual é a analogia disso, né? É que você tem uma preparação para fazer um trabalho e não está exercendo, né? Está fazendo algo a menor do que você tem capacidade de fazer. E aí comecei a estudar várias coisas de projeção, de apometria, e aquele buscador borboleta tentando encontrar algo que faça sentido, né? E aí lembrei que uma pessoa tinha me falado em projeciologia. Aí eu já estava aqui em Caxias do Sul e fui buscar na internet sobre projeciologia, achei o IPC e fui na primeira palestra e já me inscrevi no primeiro curso, e aí foi uma sequência, né, de fatos. E aí dentro do IPC, 2 anos depois do voluntariado, eu assumi a coordenação aqui do Centro Educacional de Caxias, e aí estou vivenciando isso 24 horas por dia até hoje. Então é isso, né? Eu encontrei meu grupo, encontrei a minha proposta de vida no sentido de transmitir para as pessoas, né, as ideias da Conscienciologia, transmitir aquilo que a gente já está compreendendo um pouco mais. E essa foi a minha trajetória, assim, resumidamente, na Conscienciologia. O Alexandre é tão líder e tão empreendedor que quando ele esteve assim envolvido no IPC também aqui em Caxias do Sul, ele auxiliou no Greenvex, né? Então tinha muita entrada assim com a juventude, com o pessoal mais jovem, assim. Então até por ter uma filha também jovem, né? E até também deu bastante assistência para as minhas filhas, especialmente a minha filha mais velha. E foi muito importante, assim, essa trajetória. Mas, Alexandre, a questão de líder, não é fácil ser líder, né? A gente sabe, assim, como é difícil mesmo a gente sustentar, bancar esse aporte que vem quase que ao natural pela série de existências que a gente vive. O que me chama muito a atenção, assim, nas suas colocações é a questão da comunicação, da comunicabilidade. E, então, assim, como a gente consegue... Existe alguma técnica que a gente possa aliar a liderança com a cosmoética e a transparência, que de repente a gente consiga aplicar de forma a bancar, sustentar isso? Eu acho que é uma técnica, né? Mas é uma coisa que eu aplico em mim. O que eu procuro pensar, Cibele? Eu procuro sempre me ver, né, como uma consciência extrafísica, como uma consciência, né? Eu faço esse exercício diário, né? Então, a consciência não adianta esconder porque está transparente, né? Multidimensionalmente, né? Às vezes as pessoas têm medo de se expor, têm medo, né, da autoexposição, mas não existe mídia social mais abrangente do que a multidimensionalidade. Então, não adianta se esconder. Então, eu faço esse exercício diário, né, de tentar ser mais o transparente possível, pensar como consciência, como consciência extrafísica. É um exercício, não é fácil, porque a gente às vezes está num aula pensene, né? Aquele ambiente pensênico de energia que nos engole, não é fácil, às vezes a gente escorrega, né? Mas eu faço esse exercício, né? De sempre tentar pensar como consciência, inclusive quando tem algum conflito, ambiente de trabalho, ambiente familiar, né? Pensar, principalmente no ambiente familiar, eu acho que é mais difícil ainda, sabe? Porque às vezes você tem algum conflito, alguma desavença, qualquer coisa, né? Que às vezes você não aceita, né, com o familiar, mas tenta ver você não como familiar daquela pessoa. São consciências que estão temporariamente assumindo papéis na sociedade, né? Estão numa condição de consanguínea hoje,
Mas nós não somos isso, né? Nós estamos assumindo papéis. Aqui é um grande teatro, né? A nossa vida intrafísica. Então, perceber pai, mãe, irmão, filho, tio, primo, como consciências em evolução e que apenas nós temos temporariamente um papel, né, de um parente consanguíneo, eu acho que isso ajuda a gente a ser mais transparente, não exigir tanto do outro, né? Acho que um grande assédio que a gente faz é quando a gente exige da outra pessoa um comportamento ou uma postura que ela não tem condições de bancar. Essa exigência de maturidade, ela é um assédio. Então, nós devemos evitar essa exigência, né? Fazer a auto-incorruptibilidade, ou seja, não se corromper nos próprios atos, né? Ser coerente cosmoeticamente com aquilo que a gente já sabe, mas não exigir isso do outro. Toda exigência é um heteroassédio, né? Então, eu acho que é mais ou menos assim que eu tento conduzir. Às vezes a gente escorrega, claro, né? Senão não estaríamos aqui renascendo nessa dimensão. Muitas vezes a gente escorrega, mas esse é o meu norte, né? De me enxergar como consciência extrafísica. Legal. A gente tem mais uma pergunta aqui da professora Adriana, vou colocar ali na tela. Professor Alexandre, como é o desafio de instalar, fixar o holopensene cosmoético no Rio Grande do Sul, a partir do desenvolvimento da Cosmoethos? O desafio é enorme, né? Porque, assim, todo mundo sabe, né? A maioria comenta que o holopensene, né? Para quem está nos assistindo aí, que não conhece muitos neologismos, o pensene são os pensamentos, sentimentos e energias que todos nós emitimos quando pensamos, quando temos sentimentos. Isso está impregnado nas nossas energias. E o conjunto desses pensenes, né, desses pensamentos, sentimentos e energias, formam o holopensene dos ambientes, das regiões, das cidades, e aqui do estado do Rio Grande do Sul também, não é diferente. E o nosso holopensene, ele é muito bélico aqui. Todo mundo tem um pouco de belicismo, mas isso é muito marcante aqui no Rio Grande do Sul. E outra coisa muito marcante aqui, principalmente na Serra Gaúcha, é a religiosidade. Então, são duas coisas que caminham juntas, né? Ao contrário do que muita gente pensa, né, que religião é pacificação, religião e belicismo caminham de mãos dadas. E instalar um holopensene cosmoético nesse contexto é muito difícil. Até porque nós temos traços disso também, né? Traços de religiosidade e traços de belicismo. Então, como é que nós superamos isso, né, estando imersos nesse holopensene, nesse contexto, né? Então, é uma vigilância constante, ininterrupta, né? Precisa muita atenção, reciclagem. E como eu disse antes para a Cibele, esse meu foco, né, de pensar, de me enxergar, de me ver como uma consciência extrafísica, me ajuda. Eu faço exercício, né, nos momentos mais difíceis, de que eu sou um representante aqui de um curso intermissivo, que eu sou representante da multidimensionalidade, que eu estou representando uma ideia aqui no intrafísico e que eu preciso repassar essa ideia da forma mais clara possível. Então, essa forma de pensar diária, constante, ela me ajuda quando eu me vejo dentro de algum contexto mais conflituoso, né? Perceber que nós somos mais do que aquilo que nós representamos aqui nessa condição social. Sincronicamente, nós 4 somos do Rio, 3 do Rio Grande do Sul, eu, você, a Cibele e a Cris do Rio de Janeiro. Os fundadores da Cosmoethos são do Rio de Janeiro também. Viu? A turma do Rio aí, do Rio de algum lugar, né? A gente tem uma pergunta da Lídia, vou colocar na tela. Alexandre, explique melhor ser líder de si mesmo. Onde vivemos em um mundo em que a todo momento tem influência tanto intrafísica como extrafísica? Obrigado, amigo evolutivo. A nossa amiga Lídia de Vacaria aí também, a cidade da Cibele. Olha, líder de si mesmo é autoliderança, né? A gente precisa colocar objetivos, metas evolutivas e fazer acontecer, né? Então, essa é a autoliderança. E a liderança, né, como o pessoal já fala aqui bastante, né, liderança não é comandar pessoas, não é isso que a gente está falando, né? Está falando de exercer um papel de protagonismo na nossa vida, né? Ter essa autoliderança, não ficar dependente, né,
em nenhum sentido, né? Exercer a interdependência, ou seja, nós contribuímos uns com os outros, né? Mas não podemos ser patologicamente dependentes de ninguém. Então, essa liberdade... Você falou até a palavra que a gente usa muito antes, da singularidade, né? Assumir a sua singularidade consciencial também. Assumir a sua singularidade, ninguém é igual a ninguém, e nós não estamos aqui para agradar os outros, nós estamos aqui para evoluir e contribuir na evolução grupal, né? Então, eu acho que é por aí a autoliderança, assumir a singularidade, como você diz. Isso é uma coisa bem bacana, e que daí, no caso, a gente também pode contribuir, Lídia. Nós temos um curso, inclusive, que chama Autoliderança Consciencial. Não tem data agora, nesse momento, para divulgar, mas no nosso site da Liderar, você consegue ver. Inclusive, eu já vou adiantar uma coisa que eu ia mostrar mais adiante, que pode servir já dentro desse contexto aí. Aqui. Esse aqui é o site da Liderar, na página liderare.org/preceptorias. Então, você que procura, por exemplo, se desenvolver em termos de liderologia, autoliderologia ou heteroliderologia, nós temos curso e nós temos também preceptoria, que você pode ter um atendimento personalizado, tá? Então, aqui na página, você vê que tem alguns tipos de autoliderança evolutiva, que é justamente a sua pergunta, por isso que eu estou trazendo agora aqui, né? De empreendedorismo evolutivo, de liderança e gestão, e de mapeamento autopensênico, que seria o padrão de pensamentos, sentimentos e energias próprio de você. Então, fica a dica aí também. Mas vamos seguir por aqui, né? Fazer parênteses nesse merchanzinho aí, cosmoético. Meninas, temos perguntas aí? Cris, Sibeli, estão quietinha aí? Hã? Não, eu até quero colocar aqui na coluna do Clube do Livro, foi tão sincrônico, e olha que eu nem sabia que o Alexandre ia começar falando em curso intermissivo e das experiências projetivas, dos flashes projetivos que ele teve no curso intermissivo. Ele vai ver depois, quando vier a coluna do Clube do Livro, a parte da liderologia e o curso intermissivo. Olha como as coisas caminham assim tão de mãos dadas, né? É interessante como a multidimensionalidade atua, né? Nós estamos interligados, né? Quando você falou da tua experiência extrafísica, eu lembrei de uma que eu tive também, Alexandre, aqui em São Paulo. Eu não morava aqui ainda e eu projetei aqui para próximo de uma ponte estaiada que existe na Marginal Pinheiro, só que é um ambiente extrafísico que não existe o paralelo, fica no lado, não tem o paralelo intrafísico. E ali eu estava também no ambiente de aula, eu assisti aula e eu dei aula também ali, isso antes da Conscienciologia. Até foi bem interessante essa experiência. A gente, às vezes, não se dá conta do que pode vir mais adiante, né? Mas, Alexandre, eu fico curioso, porque tu falou até, foi antes no estúdio, né, antes da gente começar a transmissão, um pouco da tua experiência, inclusive, como engenheiro, assim, ligado também com vários setores, inclusive com política, né? Porque são clientes que estão aí, que demandam por causa das obras públicas e tal. E se tem um conceito hoje que o desafio ético, eu acho que o desafio ético é de todos, igual, mas ele é muito mais escrachado no ambiente político. Você vê a cosmoética ali como um desafio maior na política, ou como é que você vê isso? Sim, esse meio é meio complexo, né? Mas, assim, o que importa é a nossa postura, né? Então, o que eu percebo nesse meio político, né? Porque a gente hoje eu atendo muitas prefeituras nessas obras de infraestrutura, né? As pessoas sérias, porque político não é tudo corrupto, como muita gente pensa, né? Tem muita gente séria. Então, as pessoas sérias, elas me procuram. Elas preferem fazer assessoria comigo do que outros colegas, né? Elas me procuram. As pessoas que não são tão sérias me evitam, né? Então, isso já mostra o resultado da minha postura, porque as pessoas percebem, né? Como que você conduz, qual é a sua intenção, como é que você lida com o bem público, né? Então, e isso às vezes causa conflito dentro da empresa, né? Porque
por que estão procurando só o Alexandre agora? Né? O que houve aí? A gente quer contratar uma assessoria de engenharia de vocês, mas só se for o Alexandre nos atender. Teve recentemente essa questão. E aí causa conflito, né, dentro da empresa, né? Como assim? Né? Até porque nós somos aqui subordinados a uma gerência de filial lá em Porto Alegre. E aí causa a ciumeira, né? Mas é em função disso, né? Em função da seriedade, da confiança, né? E as pessoas não estão muito acostumadas, né, com levar isso em consideração, né? Confiança. Mas né? talvez essa crise aí gera, né, uma reflexão também, né? Nesse porquê, né? O que está acontecendo ali? Então é isso, né? A gente pode manter a nossa postura em qualquer contexto, né? Então isso acaba refletindo e a consequência é isso, né? Atrai os semelhantes e afasta os diferentes. É isso. Então tá, eu vou chamar agora um comercial e aí a gente volta em seguidinha, tá bom? Já conhece o podcast a Liderar sobre negócios evolutivos? Todas as semanas trazemos um novo episódio onde entrevistamos empreendedores que contam as suas experiências e desafios para a implementação e manutenção de negócios à luz do paradigma consciencial. Se interessa por esta temática, siga-nos a partir do seu player de podcasts preferido ou a partir do site da Liderar em www.liderar.org/negócios evolutivos. Olá, a coluna de hoje ela visa abordar a liderologia do ponto de vista do curso intermissivo. A primeira aula do curso intermissivo pré-ressomático em geral se assenta na cosmoética destrutiva, ou seja, na desaprendizagem, ou seja, no estímulo à desativação das posturas seculares erradas por parte de consciex perante os meandros da evolução consciencial e ainda ignorados ou teimosamente negligenciados. Portanto, segundo o exposto nas aulas do curso intermissivo, a consciência intrafísica intermissivista, quando docente, ou seja, líder, dedicada a divulgar os princípios da conscienciologia, na condição de assistente mental somática cosmoética, não mais se queixa da vida, porque recebe queixas diretas dos alunos assistidos, o tempo todo, com sims ainda inexperientes, imaturas e frequentemente ingênuas. Sendo assim, ele, docente, busca assumir a condição de experiente, com maturidade maior, procurando então criar líderes. Neoliderologia. Eu sou Cibele Verenzuc Xavier, para a coluna do Clube do Livro Liderar. Quer anunciar também um evento que ocorrerá em janeiro, mais focado no pessoal da Europa, tá? Que vai acontecer em Bienne, na Suíça, vai ser dia 28 de janeiro, e vai falar sobre os fundamentos da Conscienciologia. Tá? Ele vai ser ministrado em português, vão ser 20 aulas online, tá? E ele custa 300 francos suíços. Certo? Não sei se isso é caro, se é barato, não converti. Mas fica a dica para quem tiver interesse ali na Conscienciologia e estiver pela Europa. Tá? Vai ser bem bacana lá, o Marcelo Brivilati está organizando isso aí. E, bom, a gente tem tempo para mais uma pergunta, se vocês meninas tiverem, aproveita agora, senão eu tenho uma outra do YouTube, vocês querem fazer a pergunta? Como é que tá lá? Não, no momento não, Rafa. Pode ler a do YouTube. Então tá, vamos ler aqui a última. De que maneira você acha que a vivência continuada da cosmoética acelera a resolução dos dilemas pessoais em todas as áreas da vida?
Adriana Rocha, então, como eu comentei antes, é nossa colega voluntária e é uma das fundadoras da Cosmoetis, né? É um prazer sempre a interação com a Adriana. A vivência continuada da cosmoética acelera a total resolução de dilemas, né? Porque o que são dilemas cosmoéticos, né? Quando você se depara com alguma situação e tem que decidir entre uma coisa ou outra, né? E qual a base, qual a referência que você vai utilizar para tomar a decisão mais cosmoética, mais acertada, né? E por isso nós estudamos princípios cosmoéticos e valores evolutivos. Esse curso aí que a Cibele comentou também, que participou, a gente aprofunda bem isso, né? Então tem um rol de princípios cosmoéticos e um rol de valores evolutivos que a gente estuda durante o curso e a gente vai desenvolvendo isso, né? E vendo como é que isso se aplica ao nosso dia a dia. Quais são os valores que nós consideramos, né, positivos e que são reais? Quais são os idealizados, ou seja, eu acho bacana aquele valor, mas quando eu analiso o meu dia a dia eu não aplico, né? E quais são os semi-reais, aqueles que eu aplico de vez em quando, né? E outra questão é os princípios, né? Quais são as diretrizes, né, da minha manifestação? Quais os princípios cosmoéticos, né? Aí tem alguns princípios, até eu tenho anotado aqui, né? Alguns princípios que nós podemos exemplificar. A gente fala muito no princípio da economia de males, né? Entre dois males, escolher o menor mal. Princípio da economia de bens, entre dois bens, escolher o melhor, né? Sempre o melhor. O princípio da heterovalorização tem a ver com a liderança, né? Ao pensar em alguém, é cosmoético pensar primeiro nos trafores ou nas qualidades da pessoa, depois nos defeitos, nos trafares, né? Então, quando a gente começa a estudar isso mais a fundo, isso fica impregnado no nosso modo de pensar, né? Princípios e valores, princípios e valores. Quando me deparo com um dilema, aquilo já vai acontecendo de uma forma mais automática, né? Na hora de eu decidir entre o que é mais correto, mais cosmoético. Legal. Antes da gente se despedir, nós temos uma frase da semana e eu gostaria que a Cibele pudesse ler aí, ela que selecionou a frase. Não se deve permitir que o mal feito prossiga livremente. Lexio de Orto Pensatas, professor Valdo Vieira. Bom, tudo a ver aí com o assunto da cosmoética. Gente, chegamos ao fim, então, e gostaríamos de agradecer imensamente aí o colega Alexandre Grauman por ter participado conosco, aí, respondido várias perguntas, compartilhado o seu laboratório consciencial. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço, me senti muito bem aqui, vocês são muito acolhedores e estamos aí abertos aí para novos convites e vocês participarem da Cosmoetis também com a gente. Com certeza. Obrigada, Alexandre. Obrigado. Obrigada. Então tá, gente. A gente convida vocês que estão aí nos assistindo a assinar nossos canais aí, a assinar o YouTube, para receber sempre o recadinho lá, que vai ter uma nova live, toda semana tem. E, aliás, semana que vem vai ser a última live do ano, número 40. Depois a gente vai fazer um recesso e volta em janeiro. Tá? Porque ninguém é de ferro, a gente tem que finalizar o ano. toda semana desde março, mas no ano que vem a gente volta com tudo semanalmente, novamente. E é isso aí, gente. Nos sigam aí, dê o like se você gostou do conteúdo, dê o feedback nas nossas redes também. Obrigado e a gente se vê semana que vem. Um abração, gente. Tchau, tchau. Tchau.